Transmissão ao vivo, começou. Começou ao vivo, olha isso. Boa noite para você que está já entrando aqui na nossa live. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal aí já se conectando, já entrando, não é? Hoje o Dr. Nelson já está aqui do meu ladinho, não é? Para a gente já falar um tema muito interessante nesta noite, né? Que nós vamos falar aí um tema bastante interessante abordar. E quero aí também, né, todo o pessoal falando aí um boa noite para a gente, né, vendo se está tudo tranquilo, a nossa live, e a gente vai começar. Vamos aguardar um pouquinho, né, doutor Nelson, esperar chegar algumas pessoas para a gente Vamos já aguardar. poder... Olha lá, o pessoal já está começando a entrar aqui na nossa live, e pode mandar para a gente aqui se vocês estão vendo bem, ouvindo bem. Deu uma travadinha aqui a nossa live agora. Vamos ver se a gente retorna aí. Aí retornamos. Olha lá, o pessoal já está mandando um ok. Só mande aqui, ó, uma boa noite. Mande se vocês estão vendo bem, ouvindo bem, para que a nossa live transcorra assim da melhor maneira possível, não é? Eu agradeço muito quem já entrou aqui na live, já está assistindo. Tenho certeza que você que vai ficar aqui na live com a gente vai gostar demais, porque é um tema bastante interessante. Eu estava conversando agora com o Dr. Nelson, um tema extremamente interessante e importante, assim, para a nossa vida, né? Porque nós vamos falar aí um pouco do amor. Aí você vai falar, poxa, mas o que tem a ver, né, Dr. Nelson, advogado, o amor, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não é? O nosso tema de hoje, antes do Dr. Nelson já nem precisa ser apresentado, porque ele já é da casa, não é, o doutor Nelson? Nós vamos falar aí sobre a influência do amor no direito. Olha, a influência do amor no direito. Então, o amor, ele está, assim, onipresente nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, não é? Em todos os setores, né, retratado aí de múltiplas formas. Então, é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar, lógico, passando isso também, né, para o direito. E você está aqui no meu canal DNZ News, né, feito especialmente aqui no Facebook, para você trazendo aí vários temas, vários convidados bastante bacanas aqui, e eu acho isso muito, muito, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigado para você que entrou, para você que está mandando aqui um oizinho. A Delma já falou que está ok, então, maravilha. Doutor Nelson Luiz Filho, boa noite, que bom tê-lo de volta aqui na nossa live, não é? Boa noite, Adriana, boa noite os teus seguidores aí Geralmente a gente fala os telespectadores, seus ouvintes, né? Mas agora nas redes sociais, os seus seguidores. Seguidores. Boa noite, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Mais uma vez que você disponibiliza esse bate-papo de trocar ideia a respeito de alguns assuntos do nosso dia a dia. E estamos aqui, né? Véspera de feriado, então hoje não temos muito tempo. Não precisamos nos preocupar muito com o tempo, né? Mas eu entendo que desse espaço que nos foi concedido, a gente consiga dar conta do recado aí, Adriana. Com certeza. E esse tema, doutor Nelson, que nós vamos falar hoje aqui, eu achei bastante interessante. Nós vamos falar sobre o amor, não é? E a influência do amor no direito, não é? Então, é um tema bastante interessante e que chama atenção. Mas aí eu já quero começar a perguntar: amor é um sentimento? Pois é. Aí que está a grande questão, né? Porque o amor é uma matéria a ser estudada, porque se voltarmos no tempo, lá 350 anos antes de Cristo, mais ou menos, né, os gregos eles definiam o amor. Então nós temos que pegar três pensadores. Vamos começar com esses três pensadores. O primeiro deles é Platão, né, que era discípulo de Sócrates, e para ele, para Platão, o amor é desejo. Ou seja, você tem desejo por alguma coisa, então esse sentimento, esse desejo, até a sua pergunta se amor é desejo, né? Qual que é né, qual que é o sentimento do amor? Então, para Platão é desejo. Então eu desejo alguma coisa e quando eu desejo ardentemente eu quero aquilo.
Só que tem um detalhe, quando eu alcanço, eu já deixo de amar, porque daí eu já tenho o objeto da minha cobiça, o objeto do meu desejo, e eu passo a desejar uma outra coisa. E para os gregos, né, logicamente não falava português, o amor para Platão é chamado de eros, né? É o amor, da onde vem a palavra erotismo, erótico, né? Eros, motel, e tem essas coisas, né? Então, o amor para Platão era desejo. Aí eu faço o primeiro link com o direito. Então, o direito, na realidade, é uma coisa que você não tem. Né? Porque o amor para Platão é uma coisa que você não tem, porque você deseja. O amor é o desejo. E quando você tem, acaba o desejo. Teoricamente, acabaria o amor. No direito, o que acontece? Direito é uma coisa que você não tem. Vou dar um exemplo aqui. Eu te dou um cheque, hoje é 6 de setembro, e eu te dou um cheque para 30 dias, para o dia 6 de outubro. Então, o que acontece? Você tem esse cheque, você tem o direito a 10 mil, digamos, um cheque de 10 mil reais. Você tem direito a 10 mil reais. Só que tem um detalhe, você não tem os 10 mil reais. Você tem apenas o direito. Você tem uma expectativa que um dia você vai, que no dia 6 de outubro, daqui 30 dias, você vai no banco e esse cheque tem fundos. E você, então, você não tem o objeto, você tem apenas o direito, é uma expectativa. No dia 6 de outubro, 30 dias depois, você deposita esse cheque e o cheque está sem fundo, você não conseguiu o que você queria. Né? O teu direito ainda continua. O direito continua, mas você não tem a coisa, você não tem o objeto. Então, eu sempre digo, direito é uma coisa que você não tem. Direito é apenas uma expectativa de alcançar o objeto. Nesse caso, como o cheque está sem fundo, aí surge para você o direito de ação. Porque até então você não tinha direito de ação, ou seja, você tinha direito a 10 mil reais, mas você não tinha o direito de acionar o Poder Judiciário para receber esse 10 mil, porque ainda o cheque ainda não tinha sido comprovado que ele não tinha fundos. A partir do momento em que você depositou, ele está sem fundo, aí surge para você mais um direito, que é o direito de ação. E esse direito de ação você pode exercê-lo a hora que você quiser. Até na doutrina chama-se direito potestativo. Ou seja, você que decide entrar na justiça. Você pode chegar para mim e falar, Nelson, aquele 10 mil eu não vou cobrar. Eu vou ficar com aquele cheque, a hora que você puder, você me paga. Então você continua com o direito, mas você não tem o objeto que é, né, que é os 10 mil reais. Então, para Platão, o amor seria desejo. Aí surge, né, o aluno de Platão, que é Aristóteles, ele diz que amor, na realidade, não seria desejo, seria alegria. Para você ser feliz, você tem que ser alegre. Né? O amor, ele é alegria. Só que a alegria está muito ali junto com a felicidade. Aí ele diz o seguinte, que para você ser alegre, você primeiro tem que ser feliz. E para você ser feliz, você precisa de determinados desejos. Aí entra o que Platão falava. Vou dar um exemplo aqui. Para muita gente, ser feliz é ter dinheiro. Eu quero ter $1 milhão, eu quero ter muito dinheiro. Então, tem pessoas que acham que a felicidade dele depende do dinheiro que ele vai ter. Eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Outros precisam de poder. Eu quero ter poder, eu quero ser poderoso, eu quero ter o mando na mão. Como a gente vê muitos políticos, né, que são milionários e não abrem mão do poder, né, porque o poder é que interessa para eles. Eles acabam não sendo felizes mesmo com muito dinheiro, não é? Porque eles querem o poder. E outras pessoas, por exemplo, para ser feliz, ele precisa da fama. Eu quero ser famoso. A hora que eu for famoso, eu sou feliz. Mas aí o Aristóteles chega e diz assim, mas peraí, para você ter alegria, você precisa ser feliz. Agora, para você ser feliz, o que acontece? Você não pode agir sem ética. Porque se você agir ferindo a ética, você alcança o dinheiro, mas você não vai estar feliz. Então, daí a felicidade para você, daí você não alcança a alegria, que é oriunda da felicidade. Exemplo, você pensa lá, para eu ser feliz, eu preciso ser muito rico. Aí você rouba, você sequestra, você faz tráfico de droga. Aí eu lhe pergunto, eu tenho dinheiro, mas eu sou feliz?
Então, Aristóteles diz que a felicidade é o bem maior. O dinheiro, no caso, é um bem secundário. Então, para que eu seja feliz, né, comigo mesmo, para que eu tenha, né, como é que ele chama? Filautia. É um nome para o amor que ele dava, filautia, que é a filautia, amor a mim mesmo. É eu me amar. Então, esse amor que eu tenho, né, que é a filautia, que é o amor por mim mesmo, né, que ele, até esse amor, amor próprio, ele divide em duas partes, né, que existe o amor que muita gente é arrogante, ele é prepotente, né, ele é muito narcisista, e tem aquele amor que a pessoa ele tem caráter, né, ele é uma pessoa que tem autoconfiança, autoestima, ele se ama. Então, a filautia, né, que vem da filia, que para o Aristóteles, o amor, que é filia, então você primeiro ama você. Eu preciso me amar. Então, tá, vou imaginar, eu quero ser famoso. E aí, para eu chegar lá no estrelato, digamos, ser o ator principal de uma novela, me contracenar com uma atriz belíssima, só que daí eu faço tudo quanto é coisa errada. Né? Eu faço orgias, eu saio, faço tudo de errado. Aí eu Vai para um consigo. caminho totalmente errado. Exato, eu vou para um caminho errado. Eu firo a ética. E quando eu consigo a fama, eu olho para trás e vejo, mas valeu a pena. Aí você vê muitos artistas, muitas pessoas famosas, deprimidas, drogadas, no alcoolismo. Maradona. O cara teve tudo que o dinheiro pode proporcionar. O Maradona teve dinheiro, teve fama, um dos maiores jogadores do mundo, considerado, né? E de repente se atira nas drogas, por quê? Porque ele não consegue ser feliz, ele precisa se drogar para poder ser feliz. Então, quando você tem que ser ético não é pedantismo, não é o cara tá falando da boca para fora. Ser ético é você amar você. Porque, veja bem, eu quero ser rico, exemplo. Eu quero comprar uma Ferrari. Aí eu vou lá no presídio de tal Fernandinho Beiramar, eu sou advogado, chego lá, Fernandinho, eu quero ser quero ser aí o teu, como diz o aviãozinho, eu vou mandar recado lá para os teus comparsas, eu entro, porque eu posso entrar no presídio. Só que daí eu vou ganhar muito dinheiro. Agora eu te pergunto, com esse dinheiro do tráfico que eu peguei, eu vou ser feliz? Eu vou deitar e vou dormir tranquilo? Então, a ética, ela tem a ver com o amor próprio, é a questão da filautia, é eu amar a mim mesmo. Então, quando eu me amo, eu tenho que ser ético para que eu possa me tratar bem, para que eu possa dormir tranquilo, para que eu possa não ter a consciência pesada. Digamos, eu sou casado e tenho um filho, imaginamos que eu arrumo um amante. Né? Minha mulher não sabe disso. Né? Se eu arrumar um amante, ela não vai saber. Né? Mas o que acontece comigo? Eu vou estar com a consciência tranquila quando eu olho para ela, né, ela confiando em mim, e eu não sendo de confiança. Quando eu olho para o meu filho, é mãe do meu filho, eu fazendo, né, uma traição. Então, quem faz isso, ele não tem amor próprio. Né? Ele não está ferindo a pessoa, ele está ferindo, né, é a questão do. Primeiro a si mesmo, não é? Fere a si mesmo. Isso que o Aristóteles falava. A filia, você tem um amor seu. Né? E você precisa ser feliz, você precisa ser alegre. E para isso você tem que usar da ética. É comum no escritório, né, a gente trabalha com direito de família muitas vezes, a pessoa chega, eu quero me divorciar. O que eu E faço? no direito, só uma perguntinha, doutor Nelson, no direito de Desculpa, eu vou família. falando, você tem Não, que mas está maravilhoso. No direito de família, a gente entra bastante esse conceito aí do amor, não é? Por isso que está muito interligado, né? As emoções aí, quando se vai resolver alguma questão que fala ali na pessoa realmente, não é? Principalmente em direitos de família, todas essas vertentes aí. Porque, veja bem, no dia de família é comum, a gente pergunta, né? Você quer separar por quê? Então, a lei sempre diz assim: compete ao advogado e ao juiz tentar reconciliar o casal. Então, a gente faz essa tentativa de perguntar, mas qual o motivo? Não raro, às vezes, o amor acabou. Mas se você for pensar bem, o amor acabou, depende de que amor você está falando. Porque se você for pegar o amor de Deus, que é o pragma, o amor de Deus é o amor pragma, é o amor pragmático. Porque Deus diz assim, Deus fala assim,
Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Deus dá uma ordem que você tem que amar alguém. Agora eu te pergunto, como que Deus pode exigir que eu tenha um sentimento de amor por alguém? Então, se amor for sentimento, se amor é sentimento, então Deus não mandava eu amar o próximo. Então aí você percebe que o amor ele seria um mandamento. Amor seria uma decisão, você decide amar. O amor de Deus é o amor pragma, é o amor pragmático, ou seja, aquele amor baseado na dedicação, baseado num bem maior. Quer dizer, existe um bem maior do que eu, tem algo maior do que eu, algo maior do que, no caso do dia de família, maior que a minha esposa. Digamos, tem o nosso filho, tem um filho. Então vamos nos amar por questão pragmática, né? Por questão de decisão. Eu decido amar. Porque se amor fosse sentimento, Deus não falava assim, vamos amar o próximo, você tem que, é mandamento, amar o próximo. O que é o mandamento, o resumo dos mandamentos? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Agora, como que Deus vai mandar eu amar o próximo? Se amor fosse sentimento, Deus não manda no nosso sentimento, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir a nossa vida, Deus não interfere na questão das nossas emoções. Agora, então, por isso que eu digo, com base no que Deus fala, amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é decisão. Você decide amar apesar de. Digamos, eu quero separar da minha esposa porque eu estou apaixonado por outra mulher. Só que daí, se eu for um verdadeiro cristão, vamos dizer assim, for seguir o amor pragma, que é o amor de Deus, o amor pragmático, desculpa, deu uma enrolada aí, eu decido continuar com a minha esposa, eu decido amá-la apesar de. Eu me sacrifico, né? Eu sacrifico uma paixão, sacrifico um sentimento em prol de um bem maior, em prol da paz de uma família, em prol da outra pessoa. Esse, segundo Deus, é o verdadeiro amor. É eu ter um profundo comprometimento com a pessoa, independente do meu sentimento. Eu abro mão do meu sentimento. Eu até sofro por isso, mas eu decido amar. Então, esse é o amor pragma. Então, quando o casal quer se separar, chega no escritório, quer um divórcio, porque o amor não acabou, que amor ele está se referindo? Seria paixão? Ele decidiu, de repente, não estar mais apaixonado? Ou a mulher não interessa mais para ele, ou o marido não interessa mais para ela? Depende. Se você for olhar no qual amor você se refere, talvez esse amor pragma, que é o amor de Deus, que Deus manda você escolher. Você tem que decidir, é mandamento, ama o próximo, apesar de. Então, é isso que eu digo, amor não seria sentimento segundo a Bíblia, né? A Bíblia traz muito, né? Eu não sou nenhum religioso, né? Mas eu gosto de ler a palavra, como diz aí os religiosos, né? E se você pegar na Bíblia, existe lá a primeira história de amor interessante é de Abraão e Sara. Sara, segundo a Bíblia, era uma mulher extremamente bela, ou seja, ela não era bonita, ela era extremamente bela. Ela era tão bonita que a ponto de o faraó do Egito, que era o todo-poderoso, pegou Sara como mulher. Aí até o brinco, né? A primeira mentira provada, abençoada, né? Que diz que advogado não pode mentir, mas a Bíblia traz várias mentiras abençoadas. Tem mentiras que são abençoadas. Essa é uma delas. Que quando o faraó perguntou quem é essa mulher, Abraão, que está contigo? Era a mulher dele. Ele disse, essa é minha irmã. É minha irmã. Porque se ele me fala a verdade dizendo que era a esposa dele, o faraó mandava matar ele para ficar com Sara, né? E a Sara foi para o harém. Mas sendo irmã, ele encheu o faraó encheu Abraão de presentes e levou Sara para o harém dele. E ficou um determinado período, até que o faraó descobriu e devolveu Sara para Abraão com um monte de presente. Então, é uma história de amor que Abraão ele abriu mão da mulher que ele amava, entregou para o outro homem, que era o faraó, e depois aceitou de volta. Então, esse era um amor, assim, o eros, né? Esse é o amor eros. É um amor paixão, é amor, né? Um amor, assim, erótico, vamos dizer. Um outro amor interessante que a Bíblia comenta seria de Rebeca e
de Isaac, né? Isaac, o servo Eliezer, servo de Abraão, vai até a casa de Labão, lá na casa dos parentes dele, e traz Rebeca para ser esposa de Isaac. Isaac também apaixonou-se e amou muito essa mulher, né? Apesar de que também ele perdeu um outro rei, pegou ela também, porque ela era muito bonita. Um outro amor que a Bíblia conta é de Jacó. Jacó, quando ele fugiu do irmão dele, ele deu o cano do Esaú, né? Porque sabe a história de Esaú e Jacó, né? Que dois irmãos gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro, seria o primogênito. E Jacó, muito malandro, usurpou o direito de Esaú, e daí, de medo de Esaú matar ele, ele fugiu, foi para a casa do tio. Chegou lá e conheceu Raquel. Ficou extremamente apaixonado por Raquel e trabalhou 7 anos de graça para casar com Raquel. Aí o tio dele, o Labão, falou assim, não, no dia do casamento entregou Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Aí ele falou, você me enganou. Eu falei, não, aqui tem que casar a mais velha primeiro. Aí ele trabalhou mais 7 anos de graça para o sogro. Quer dizer, ele trabalhou 14 anos por causa de Raquel. Aí outra história de amor que a Bíblia traz, né, seria de Sansão e Dalila, né? Sansão e Dalila foi uma história fantástica, né, que o próprio Sansão, a Dalila trai o Sansão, mas não uma traição de amor, é uma traição política. Porque Dalila seduz Sansão, que era juiz de Israel, e descobre o segredo da força dele, então é uma traição política que Dalila comete, né, traindo Sansão bom, enfim, ele acaba morrendo, tem os olhos furados e etc. e tal. E aí temos Salomão, né? Salomão é o que escreve muito sobre o amor, inclusive tem um livro que é Cântico dos Cânticos, o Cantares, um livro que tem na Bíblia, que fala muito, que Salomão descreve, é um diálogo, é um poema de 2 amantes ali, Salomão e alguém, um diz que é a rainha de Sabá, ninguém sabe quem é a mulher. Enfim, a Bíblia traz inúmeras histórias de amor, né? Histórias, por exemplo, da rainha Esther e o rei Assuero, né? Então, a rainha Esther enfrentou a morte, né? Enfrentou a morte para salvar o povo de Israel, por amor ao povo. Aí seria o amor ágape, esse da Esther, que a gente vai comentar mais ou menos 7 tipos de amor, que são 7 tipos. Né? Não, existe mais, mas são 7 que são bem característicos. E até a gente está falando sobre essa palavra, né, tão pequena e tão maravilhosa e tão presente, né, ou pela sua presença ou pela sua ausência na nossa vida. Nós fizemos uma live, não é, doutor Nelson, que inclusive a gente estava comentando sobre a Bíblia, né, que tinha lá os pilares, não é? Isso. É uma live maravilhosa que, inclusive, eu estava comentando com o doutor Nelson, nós vamos puxar essa live para o Facebook, para o YouTube, aliás, para o meu canal do YouTube, e também transformar a live em episódios de podcast, para as pessoas poderem escutar, que realmente foi uma live muito bacana, não é? E é muito bacana a gente ter esse conhecimento. Falando de um amor, que a gente está falando da Bíblia, esses dias eu assisti várias vezes Maria Madalena, o amor que ela tinha por Jesus Cristo, né? Depois ela entendeu o papel dela e a função dela, mas ela, a princípio, ela se apaixonou por Jesus Cristo, né? E ele fez assim, ela vê, né, que o sentimento que eles tinham, o amor que eles tinham, não era aquele amor de homem e mulher, não é? Então, você vê que é recheado, toda a história é recheada, né? Toda a vida é recheada com amor. Então, a própria... Até seria o próximo, eu falei de Platão, né, que amor para ele seria desejo, para Aristóteles seria filia, né, alegria, e tem Jesus, né? Para Jesus o amor é o ágape, né? O amor ágape qualquer, é aquele amor incondicional que você ama, porque você ama o próximo como a ti mesmo. É aquele exemplo, digamos, de um acidente, você está dirigindo numa estrada, de repente você vê um acidente, um carro prestes a pegar fogo, então você arrisca a tua vida para salvar aquela pessoa que você nem conhece. Então esse é o amor ao próximo, né? Até Jesus fala, né, quando Tomé pergunta, mas Senhor, tá, tudo bem, para ir para o céu eu preciso, para ter a vida eterna eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Tudo bem, aí tudo legal. Mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Daí Jesus faz a parábola do bom samaritano, né? Qual que é a parábola? Sim.
porque, né, para quem não sabe, após a morte de Salomão, o reino de Israel tinha 12 tribos, e daí 10 tribos se separaram. E ficou duas tribos, né, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos se separaram. A partir do tempo, muitos inimigos, e daí os assírios invadem a Terra Santa e leva cativo as 10 tribos. Então, as 10 tribos de Israel vão para a Síria como escravos, e a tribo de Judá e Benjamim permanece em Israel. E aí o rei da Síria, ele coloca um outro povo, um novo povo, no lugar onde estavam as 10 tribos. Então, o pessoal das 10 tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim, a capital é Jerusalém, né? Até hoje, né? Jerusalém. E a capital da tribo de Israel, tanto é que se você olhar na Bíblia, existe rei de Judá, rei de Israel, rei de Judá, rei de Israel. Eu já vi pastores, já pessoas versadas na Bíblia confundir que no 11º ano de fulano de tal, que era rei de Judá, reinou em Israel o rei tal. Que tinha 2 reinos. Tinha o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel era 10 tribos. O reino de Judá era 2 tribos. Só que essas 2 tribos, né, Judá e Benjamim, era como se fosse assim São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro. São as 2 maiores cidades, né, vamos dizer assim. Então, o reino de Judá permaneceu com a capital em Jerusalém, que tinha o reinado era da linhagem de Davi, né? Davi, Salomão, depois o filho de Salomão. Então ele segue a dinastia de Davi e vem até Jesus, vindo pelo reino de Judá. E o reino de Israel, que eram as outras 10 tribos, foram abandonadas, né? Foram levados cativos, e depois veio um outro povo, com uma nova religião, com outros costumes, com outro tipo de sacrifício. E a capital era Samaria. Então, os samaritanos eram chamados de cachorro pelo pessoal de Israel, vamos dizer assim, pelo pessoal da tribo de Judá e Benjamim. Então, o pessoal de Judá e Benjamim chamava os samaritanos de cachorro, né? Existe até uma passagem interessante, não sei se eu posso, quanto tempo eu tenho aqui, mas pode falar. Da mulher cananeia, que ela nem era do povo de Israel, né? E a filha muito doente. E esta mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E gritava, e Jesus não falava nada, né? Aí até que o pessoal falaram: Senhor, essa mulher não para de gritar, vê o que o senhor pode fazer. Aí Jesus falou: o que é que eu faça para você? Daí a mulher disse: Senhor, eu quero que o senhor cuide minha filha. Minha filha está muito doente. Aí Jesus tem uma resposta muito dura. Jesus fala assim para ela: você não sabe que eu não vim a não ser para aqueles da casa do meu pai? Eu não vim para os estrangeiros. Eu vim para a casa dos meus pais. E você tem que aprender, falou para a mulher, Jesus falou para a mulher, você tem que aprender que não convém dar aos cachorros a comida dos filhos. Eu não posso dar para os cachorros a comida que é para os filhos. Aí a mulher dá até uma resposta que até arrepia. Ela chega para Jesus e fala: o senhor não sabe, mestre, que os cachorros comem das migalhas do que sobra? Jesus parou, olhou para ela, quer dizer, ele ficou sem palavra e disse: a sua fé te salvou, tua filha está curada. Então a mulher cananeia, ela encurrala Jesus de uma certa maneira, que ele fica sem ação, né? E ela era desse pessoal de Samaria. Então, quando Jesus faz a parábola do bom samaritano, ele estava pegando o pé do judeu, dizendo o seguinte, veja bem, tinha respondendo daí para Tomé, que tinha perguntado: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Ele falou: vou te dizer quem é o próximo. Um certo viajante foi assaltado e estava abandonado à beira do caminho. Aí passou um sacerdote, cortou, volta, passou pelo outro lado da estrada. Passou um fariseu e nem deu bola. E nisso veio um samaritano. E o samaritano olhou, viu que ele estava vivo, pegou, colocou em cima do cavalo, levou para uma hospedaria, pediu para o dono da hospedaria: cure esse, e está aqui um saco de ouro, gaste no que for preciso e eu vou viajar. Na volta eu passo. Se o dinheiro não deu, eu vou completar. E foi embora, e o samaritano sarou, quer dizer, e o viajante sarou. Então, isso que Jesus fala: quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que precisa de mim, sem saber quem é.
Então, só que ele usa o samaritano para pegar no pé do judeu, né? Porque o samaritano era chamado de cachorro, e, no entanto, ele diz que passou um fariseu, passou um sacerdote, e não deu bola para o cara que estava jogado na margem da estrada. O samaritano chegou e conseguiu salvar a vida daquele viajante. Então, para Jesus, o amor é o amor ágape. O amor é aquele amor incondicional para todos. Tem um exemplo que até ouvi esse dia atrás, o cara falando da Boate Kiss, né? Muitas pessoas, você se lembra da Boate Kiss? Lembro, que pegou fogo. Né? Nossa, foi terrível, morreram e muitos jovens que já tinham saído da boate, eles voltaram para tentar salvar mais gente que estava lá dentro. Sim, sim. Eles enfrentando o fogo e eles já morreram, né? Morreram. E morreram, muitos voltaram e acabaram morrendo, que já estavam salvos e voltaram. É comum pessoas em enchente pular para tentar salvar uma criança que está sendo levada pela enchente, sem conhecer. Então, esse é o amor que Jesus prega, né? Que até a Maria Madalena depois foi entender. Que o amor que Jesus fala é o amor ágape, aquele amor incondicional, não tem... Eu não exijo nada em troca, eu faço porque eu faço, é da minha natureza. Eu fazer o bem sem olhar a quem, aí entra a caridade, entra a filantropia, né? Entra essa compaixão, né? A compaixão que você tem pelo teu semelhante é o amor de Cristo. Então, quem é a pessoa que tem... Porque uma coisa, viu, Adriana, eu falo, uma coisa é você ter dó, e outra coisa é ter compaixão. Ter dó é muito egoísta. Porque o que acontece quando eu vejo uma pessoa na desgraça, por exemplo. Eu tenho dó, falo assim, mas no meu íntimo eu penso, ainda bem que não é comigo. Ah, que dó de fulano, mas não é comigo. Ainda bem que mas doutor Nelson, ter dó sem ação não adianta nada, não é? Exato, porque o dó, ele é egoísta, ele diz assim, eu me deu tanto dó, mas ele vira as costas, ele não chega perto, ele só tem dó. Ele só diz assim, graças a Deus que não é comigo. Agora, a compaixão, esse é o amor que Cristo ensina no amor ágape. A compaixão é você sentir no lugar do outro. A pessoa está doente, a pessoa está num acidente, está lá embaixo das ferragens, por exemplo. Eu, graças a Deus, eu viajei bastante e eu socorri 3 acidentes até hoje. Eu, quando tenho um acidente na estrada, se já tem pessoas socorrendo, eu nem olho. Eu passo, esse negócio de curiosidade, correr lá para ver, eu não vou ver, não quero ver sofrimento. Porque tem muita gente que só tem a curiosidade, ainda mais hoje em dia que nós estamos nessa era aí da internet, do celular, tem muita gente que para só para ficar filmando, tirando uma foto, né? Do que ir lá salvar mesmo, né? E eu não tenho essa curiosidade, de jeito nenhum. Eu até viro a cara do lado, eu não quero ver. Mas quando não tem outra pessoa, né, só tem eu ali, imediatamente eu paro, já por 3 vezes já fiz isso, de parar o carro, né, parar o meu carro, descer, ir lá, quebrar o vidro, dar um jeito e tentar, né, salvar as pessoas e tranquilamente, numa tranquilidade, sabe, sem escrúpulos, sem medo, sem tremor, sem nada, tranquilo, assim, como deve ser, porque a gente, né, quem é motorista sabe que ele tem que ter essa tranquilidade quando precisar. Mas então esse é o amor de Cristo, é o amor ágape, aquele amor, né, incondicional, né, E um outro tipo de amor, Adriana, que os gregos tinham também é o chamado amor ludus. Amor ludo é aquele amor assim divertido, é aquele amor sem compromisso, meio de brincadeira, é aquele amor, sabe, que não... Tipo assim, a pessoa vai num baile e fica com a pessoa, dança, é amor circunstancial. Ele não tem fundamentos, ele pode até vir a ter, mas é aquele amor assim circunstancial, o único objetivo é compartilhar o prazer. O momento. Exatamente. Vamos compartilhar o prazer. Convida os amigos, vamos para o bar, vamos tomar uma cerveja e vamos bater papo. Esse é o amor ludus. Eu amo meus amigos, estamos ali, então, mas é um amor de compartilhamento de prazer, momentos de prazer, momentos de comemoração. E já é um amor que vem lá de longa data, não é? Exato, já vem de longa data, mas um amor sem compromisso. Sabe? Ele é um amor gostoso, assim, tipo, né, vamos dançar com uma mulher que você só viu uma vez na vida, né? Depois não vai ver nunca mais. Mas naquele momento estava bom, né? Estava dançando, acaba tomando uma cerveja num baile, alguma coisa assim. E você sai, então esse é o amor ludus, é um amor que não tem compromisso, é como se fosse uma brincadeira, é uma falta de compromisso mesmo, né?
E com o tempo ele desaparece, é aquele amor que ele tem prazo de validade, né? O prazo de validade dele já está vencido, né? E aí temos a questão também, né, que eu já comentei do amor eros, né? O amor do Platão. Esse é o mais perigoso. O amor eros é o mais. Esse é o desejo, né? É o desejo. Muita gente confunde. E isso, aonde a gente pode até chegar aqui na questão do direito, é o que acontece muito, é esse amor doentio, essa possessão pelo outro, né? Esse poder, essa posse, e aí acarreta o quê? Muitas vezes, né, a não aceitação, né, de um relacionamento, aí que culmina numa morte, né, que entra toda essa questão aí. Então, aí não seria, né, vamos dizer assim, não seria amor, mas seria uma das figuras do amor, que é o eros, né, o amor erótico, e o amor, esse é perigoso. Esse a pessoa mata, né? A gente tem visto muitas pessoas aí que ama desesperadamente, matei por amor. Né? Quando tivemos aí o Não Lindomar existe Castilho, isso, né? Matei por amor. Matei por amor. Não, eu amava demais, ela me largou, eu fui lá e matei. Né? O Lindomar Castilho, né, o cantor, acabou matando por amor. Sim, muitos, né? E esse amor o eros, ele também ele causa muito sofrimento. A pessoa sofre muito por isso. Quando o relacionamento acaba, né, ambos, né, mais o homem, que é mais fraco, né, ele vai para o bar, ele vai beber, muitos se drogam, muitos acabam se matando. Já aconteceu, né, caso da pessoa se matar. Então é um vazio, é como se tirasse algo dele. Então, o amor eros é o que Esse mais. amor aí, esse amor, doutor Nelson, ele não seria aquela que a pessoa não é bem trabalhada aí no amor próprio, não é? Porque Exato. daí ela se deixa levar por essa situação, ela acha que o outro é a vida dela. Então, ele não tem o amor filautia, vamos dizer, o É, filia, lá do Aristóteles, que é o amor a ele mim. não tem. Porque quando eu tenho amor a mim e eu me amo genuinamente, o amor próprio, se eu vou estar com alguém e esse alguém não quer estar comigo, como eu me amo muito, eu vou deixar essa pessoa ir e vou continuar com o meu amor e viver a minha vida, não é? Mas Exato. aí a Então, pessoa não tem esse amor por ela. Então ela esquece dela e ela é capaz de cometer até crimes, né, por conta disso. sim, tem muitos que vai ter visto, né? Você se lembra daquele jornalista do Estadão lá, o Pimenta, não sei o que, Pimenta, que matou a colega de jornal lá Sim. no Aras, né? Então é um amor doentio, né? Que ele não, a pessoa não quer mais ele, mas ele não quer que ela fique com ninguém mais. Ou seja, ele não ama a pessoa na realidade, né? Ele não ama a pessoa, porque se ele vai matar, como é que existe, né? Matei Não por tem amor, lógica, não tem lógica, né? não tem lógica. Então, o máximo que pode acontecer, logicamente, que existe, né? Dentro da palavra amor, né? Dentro vamos supor, da matéria amor, nós temos aí a gente está comentando essas 7 submatérias, essas 7 espécies, né? Que você tem que saber trabalhar isso, né? Trabalhar isso. E se você conseguir. Isso. Doutor Nelson, vamos dar uma boa noite para o Pois pessoal que não, está pois não. mandando boa noite aqui. Até quem está entrando agora está falando, nossa, o doutor Nelson está aí, advogado, e a gente está falando aqui sobre um tema que é a influência do amor no direito, né? E o amor sendo se é um sentimento, se não é um sentimento, né? Até o doutor Nelson comentou aqui sobre isso, e que tem várias vertentes aí, e o amor está na nossa vida em todos os setores, né? É isso que a gente está comentando aqui. Quem está mandando uma boa noite aqui, doutor Nelson? A Delma Edith está desde o comecinho aqui com a gente, Delma. A Gabriele Souza mandando uma boa noite, Gabriele. A Rosana Ramos, né? Companheira de trabalho, queridíssima, boa noite. Tereza Silva da Paixão, a minha mãe, acompanhando a live. A família tem que acompanhar, não é, doutor Nelson? Sim, e compartilhar, né? E compartilhar também, não só acompanhar, mas compartilhar. Ana Risse mandando boa noite. A Sandra Couto, Sandra, lá de Jaú. Ela mora em Jaú. A Sandra, um grande abraço para você, minha querida. Boa noite. Lucélia Carvalho também mandando boa noite.
O Antônio Carlos Galvão mandando um boa noite, boa noite. Também é do escritório, não é, doutor Nelson? Sim, o do da Dr. Antônio. NLF. Boa Tem uma noite. equipe aí, né, do doutor Antônio, acho que ele parece que está em Curitiba hoje. Doutor Antônio. Ah, então, que bacana. Então, não, pode continuar, Não, desculpa. vamos continuando. Não, mas pode agradecer mais aí, né? Já, o pessoal pode mandar aqui um boa noite para a gente, que a gente gosta demais. Pode interagir, pode perguntar também alguma coisa. O doutor Nelson está aqui para isso, não é? E, doutor Nelson, como assim que o direito se relaciona aí com o amor? Que era o que a gente já estava comentando, né? Pois é, essa questão do direito relacionado com o amor, né? Como eu disse ali, quando o casal quer separar e a gente pergunta, ele diz, não, o amor acabou. Mas é aquilo que eu disse, né? O amor ele é decisão, não é sentimento. Você decide amar apesar de. Apesar de mim, eu decido amar, que é o amor que Deus manda. Amar o próximo como a ti mesmo. Então ele é mandamento. O amor não é sentimento, é mandamento. Deus É mandou você amar. mandamento. Ama o próximo. É. Né? E amar. Mas aí assim, a questão não é, doutor Nelson, ama o próximo como a ti mesmo. Então, tem essa palavra, né, que muitas vezes a pessoa, ela só enxerga, só vê assim, ame o próximo, né, isso. como a ti mesmo. Então, quer dizer que eu tenho que me amar primeiro, muito, não é? Para depois eu amar o próximo. Eu até brinco assim, né? Quando você faz a oração do Pai Nosso, você diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha o vosso reino e seja feita a tua vontade. Né? Opa, aí você dá uma parada. Mas qual que é a vontade de Deus? A vontade dele é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu já comentei na live passada, né, que amar a Deus, eu posso amar minha mulher mais do que eu amo Deus, eu posso amar meu filho muito mais do que eu amo Deus. Deus não exige isso de mim. Deus não exige que eu ame minha mãe mais do que ele. Deus só não quer que eu ame Deus, que eu ame o meu carro mais do que ele. Que ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o direito diz que o que é coisas. O que é coisa? Coisa é tudo aquilo que tem valor econômico. É aquilo que eu troco por dinheiro. Tudo que tem valor econômico e que está no comércio é coisa. Que vale um dinheiro, né? Porque, vamos supor, um filho, você não tem como calcular ele em dinheiro, né? Exato. Uma mãe, você não calcula, você não tem, isso não é aquela frase, né? Isso não tem preço. Você não consegue colocar preço. Exatamente. Então, quando Deus pede para você amar a Deus sobre todas as coisas, não é sobre tudo. Eu posso amar meu filho muito mais do que eu amo Deus, deixar Deus em terceiro, quarto lugar da minha escala de amor, vamos dizer. Eu posso deixar Deus. Deus não se preocupa com isso. Ele só não quer que eu ame as coisas, os bens materiais, mais do que eu amo a Ele próprio. Mas nada impede que eu tenha minhas coisas. Posso amar minhas coisas. Posso amar minhas coisas até mais do que minha vida. Eu posso, inclusive, me dar, vai roubar meu carro só por cima do meu cadáver. Muita gente faz isso. Perde a vida para defender um bem material. Então é isso que Deus, né? Até isso Deus perdoa. O que Deus não perdoa é você amar as suas coisas, as coisas mais do que ama o próprio Deus. Agora, e amar o próximo a si mesmo, aí qual que é a medida? A medida é você amar você, para você poder amar o próximo. Agora, como que você demonstra amor a si mesmo? Aí você tem que olhar para dentro, aquilo que nós falamos do filautia, aí você tem que ser feliz, porque se você não é feliz, alguma coisa está errada na sua vida. Você precisa ser feliz e você precisa de alegria. Então você precisa fazer um exame de consciência e ver o que me deixa feliz. O que me faz feliz? Aí fazendo você ser feliz, você consegue amar a si. E aí consegue amar o próximo. É o que Deus exige. Então, eu estava dizendo a questão desse amor eros aí. Até eu ia na relação do amor eros direto com o direito penal. Quantos mataram por amor, né? Aí o advogado vai para o júri. O que ele tem que fazer? Nossa função no júri, no tribunal do júri, o que é? É convencer os 7 jurados de que aquele marido é um marido amoroso, que aquela pessoa
é um excelente pai e que, por um motivo ou outro, ele se sentiu ofendido, que papapá, e ele acabou perdendo a cabeça, ele nunca foi bandido, ele sempre foi trabalhador. E a gente usa da emoção para tentar convencer o jurado de que aquele foi um caso muito raro, que nunca mais vai acontecer aquilo, então, para tentar absolver ou dar uma pena mais branda, né, para quem mata a mulher por amor. Então, aqui tem a relação direta do amor eros com o direito penal, né, que é a parte da pessoa que mata, né? E esse é um amor que dá um sofrimento danado, né? E o amor filia, que a gente já comentou, né? E tem o storge. Esse é um amor legal. Olha só. Esse amor é aquele amor que, vamos dizer assim, eu e você estamos condenados num pelotão de fuzilamento. Aí vem o comandante e fala assim, ó, vocês dois vão morrer fuzilados. Porém, você pode escolher quem vai morrer. Um só vai morrer. Aí eu falo, não, eu quero que a Adriana morra. Né? Aí, logicamente, eu vou salvar a minha pele. Eu vou salvar a minha pele, não vou, né? Agora, se tiver eu e meu filho no pelotão de fuzilamento, e o comandante fala, você escolhe, ou você ou teu filho. É lógico que eu vou escolher eu. Então, esse é o amor incondicional. É o amor de pai, amor de mãe, é o amor do irmão, às vezes, né? Que você não mede, ele não tem limite. Quer dizer, você ama muito mais a pessoa do que a sua própria vida. Sim. É raro, já vi muitos de pais com filho na UTI, né, os filhos né, passando mal ali, às vezes em coma, e o pai faz inúmeras promessas, faz, Senhor, me leve no lugar eu não quero que meu filho morra, né? Me leve. Então esse amor é o amor mais que é o amor de Deus, né, pela humanidade, que é esse amor que Deus sente pela humanidade, a ponto de que se por o pai dá a própria vida para salvar o filho, Deus permitiu que o filho morresse para nos salvar. Então, isso demonstra o amor de Deus por nós, por Cristo, por humanidade, muito mais do que amor o próprio filho. E qual pai, qual mãe que não ama o filho acima de tudo, acima da própria vida? Assim, não tem... Você não, esse amor storage, né? Você não tem... Você pega o talão de cheque e assina o cheque imediatamente. Não interessa o dinheiro que você tenha, não interessa o que você tem um carro, você tem uma casa, você tem. Passa tudo aqui, passa tudo, você passa imediatamente, né? Você não pensa em mais nada. Uhum. Então, esse é o amor que Deus tinha, né? Que Deus tinha, não, que Deus tem por nós, né? Mas na época Deus tinha por nós, tanto é que permitiu que o filho morresse e para nos salvar. Né? Então, aí já entra a parte mística da coisa, aí não é a nossa. Quer dizer, não é a nossa intenção aqui, né? O nosso assunto aqui é falar de religião, mas não tem como o direito, né, e essa questão do amor aí não está ligado, né, com a própria religião. Está totalmente ligado. Está totalmente ligado. Olha quem está com a gente aqui também, o Valdevino da Silva. Valdevino, boa noite, Adriana, doutor Nelson, lá da Vitória Régia. Boa noite, que bom que está aqui com a gente. Leonilda também, Antônio Vieira, mandando boa noite. Giovanni Santos, mandando boa noite, minha amiga. Giovanni, grande abraço para você, meu querido. Que bom, o pessoal está aqui. Pode também interagir aqui, conversar aqui com o doutor Nelson, falar opinião, não é, doutor Nelson? A gente está falando muito sobre o amor, e o amor, ele está em tudo. Até peguei aqui algumas frases, algumas palavras, né? Por exemplo, o Machado de Assis, ele dizia assim, cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Né? Exatamente. Então, mas é aquilo que eu estava dizendo, bonito, né? Isso. Que os gregos dividiam o amor em 7, né? O amor é a filautia, o pragma, o ludus, o eros, né? A filia, o storge e o ágape, né? São os 7 divisões do amor. Então, se você conseguir juntar essas sete características, né, numa coisa só, aí eu entendo que seria o amor, seria tudo isso. Mas o amor não é
a maneira como as pessoas dizem que são. Ah, como eu disse agora, acabou meu casamento porque eu não amo mais fulano. Não, amor não é sentimento. Amor é decisão. Você decide. E o Amor é verdadeiro. amor, ele é uma escolha, principalmente o amoroso, né? O Uhum. amoroso, quando você escolhe uma pessoa para estar com você. Ele é uma escolha, né? Exato. Você pensa, você se interessa, e o que vai levar aqueles sentimentos? São o que você vai vivenciando com essa pessoa, né? E vai fazer com que você vai construindo aquele amor, né? Olha, então esse é o amor pragmático, né? Porque o judeu ele diz assim: os pagãos amam as mulheres que se casam. Não, aliás, desculpa. Os pagãos casam-se com as mulheres que amam. O judeu amam as mulheres que se casam, né? Então eles, porque o amor é tão importante na questão do cristianismo, porque se formos pegar toda a base da doutrina de Cristo, todo o seu fundamento, o fundamento do cristianismo é o casamento. Jesus, porque o casamento para o judeu ele é um ritual muito. Eles cumprem aquele ritual, sabe? E o que Jesus faz então? Jesus pega o ritual do casamento e faz uma adaptação do ritual do casamento na missão dele. Então a missão de Jesus é baseada em cima do casamento. Por exemplo, ele se diz noivo, a igreja é a noiva. Daí ele Uhum. diz que, por exemplo, quando perguntaram que dia que o senhor vai voltar, ele fala, eu não sei, é só o pai que sabe. Por quê? Porque no casamento judaico, quem sabe o dia do casamento é só o pai do noivo. Então, existe um período de noivado, que chama de esposar, né? Então, faz-se o noivado. Nesse noivado é feito um contrato, e esse contrato tem uma multa. Existe uma multa, e essa multa, esse contrato aí, ele é um título executivo que, se um dos dois trair a promessa do casamento, o cônjuge que for traído, ele vai ter um papel, ele vai ter um contrato que foi assinado perante a testemunha com uma multa milionária. US$ 1 bilhão, US$ 2 milhões, é comum. Às vezes, um judeu, quando ele se divorcia, ele fica quebrado. Ele se quebra porque ele vai ter que pagar a multa, que isso ele fez lá no contrato dele, no noivado. Então, é feito, né, essa festa de noivado, onde eles assinam um pré-contrato, e aí o noivo vem para a casa do pai, e o pai que vai ver se o noivo está apto ou não a constituir uma família. Então é só o pai do noivo que sabe o dia do casamento. É por isso que Jesus fala, vigiai e orai, que você não sabe o dia que o noivo vai vir buscar a sua É. noiva, buscar a sua igreja. Então, todo o ensinamento de Jesus tem como pano de fundo o ritual do casamento, porque era uma coisa que todo mundo entendia, e ele chega, então ele usa das várias metáforas, né, sobre o casamento para poder ali transmitir a sua mensagem. Né? E o casamento a gente sabe, né, que ele está fundado exatamente no amor. Né? Então, aí a própria João fala, né, Deus é amor. Né? Então, Deus é amor e Deus é. Então, por isso que o amor é muito importante. Olha só quem está com a gente, inclusive, ó, o Giovanni Santos, ele diz o seguinte: o amor transforma vidas, com certeza, né? O Giovanni é uma presença muito significativa sobre isso que ele diz, né? O amor transforma vidas, porque a vida do Giovanni é uma vida dedicada ao próximo, a gente percebe nas ações que ele faz. Ele não fica só na palavra, né? Ele O fica Giovanni, ele vai. O Giovanni Santos, conhece o Giovanni o Santos? Giovanni é o amor ágape. Ele é O um amor amor. O dele Giovanni, você é um amor é o amor ágape. ágape. Eu É um ajudo amor independentemente do que independente. aconteça, eu não quero saber, eu não quero recompensa, eu não quero tapinha nas costas. É aquilo que Jesus falava: o que a mão Sim. direita dá, a esquerda não fica sabendo, porque eu tenho que Uhum, dar. Porque o que eu sempre digo? Quando eu ajudo alguma pessoa, eu não estou ajudando a pessoa pela pessoa. Eu também não estou me ajudando, dizendo, ó, como eu sou caridoso. Eu ajudo uhum. Deus. Que Deus pede que você ajude o próximo quando você precisa.
né? Quando você pode e o próximo precisa. Então, você mostra para Deus, Deus, eu fiz isso, eu dei lá quinhentão, milão, dei R$ 100 para fulano. Mas não queira receber consideração de quem recebeu a doação e nem fique se vangloriando. Então, esse é o amor ágape, é o que o Giovanni faz, né? É Parabéns, o que o Giovanni, Giovanni conheço faz. a obra, como diz o Cortella, né? Qual é a sua obra, né? Qual é a sua obra, Giovanni? É maravilhosa. Exatamente. A Maria Isabel está aqui mandando boa noite para a gente também, Maria Isabel. Eu até essa semana foi uma semana bastante difícil para nós, não é? Que nós perdemos aí uma pessoa muito querida da família, o seu Benjamin, uma pessoa que eu conhecia aí desde os 4 anos de idade. Então foi realmente uma semana pesada, né? Muito pesada. De tristeza mesmo. Ele já era um senhor de 87 anos, mas a gente tinha muito carinho por ele, né? E aí eu estava questionando essa questão do porquê que a pessoa vai, não é? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tantas mortes, né? Acho que nunca a gente teve tantas de pessoas chegando, olha, fulano morreu, né? Aqui, né, por causa da pandemia. E aí eu fiquei me questionando, e aí eu fui começar a ler muita coisa sobre isso, e eu li algo que eu achei muito interessante, nessa questão de que a gente fala assim, a pessoa morreu, foi Deus que quis. Quer dizer, ou a pessoa sofreu um acidente, foi Deus, chegou a hora, aquela frase, chegou a hora, né? Eu até coloquei um texto, né, no meu Facebook, já falando sobre isso, né, dessa palavra que, assim, chegou a hora dele, né, questionando. Aí, o que eu li sobre isso, né? A gente coloca muita responsabilidade em Deus, né? Porque chegou a hora. Não, e a nossa responsabilidade de ser humano, de criatura que nós estamos aqui, né? Qual é a nossa responsabilidade? Porque Deus nos criou, nos colocou aqui para a gente ter a nossa vida, e deu o livre-arbítrio para nós, né? Então, vamos supor, se uma pessoa faz algo errado, e ela está correndo, e ela sofre um acidente e ela morre, é responsabilidade da pessoa, né? Não adianta a gente culpar Deus ou achar que é Deus que está levando aquela pessoa naquela hora, né? Então, eu acho que isso veio muito, assim, do que eu consegui imaginar que seria a verdade, não é? E essa questão de que Deus está ali para ajudar a gente. Então, eu até estava comentando com o Giovanni hoje sobre isso. Nós fazendo algo, Deus não pode, então, interferir na nossa vida, né? Ele está ali de braços cruzados, então ele não vai interferir. Então, ele vai interferir a partir do momento que a gente está fazendo a coisa certa, né? Então, eu acho assim, se você está fazendo uma coisa errada, eu estou ludibriando, eu estou roubando, eu estou fazendo isso, Deus não vai interferir na sua vida, você vai se estrepar, não é? Agora, eu estou andando por um caminho bacana, eu estou fazendo coisas legais, eu estou ajudando as pessoas genuinamente, não é para tirar uma foto, não é para colocar, não é para mostrar como eu sou, olha como eu sou boazinha, caridosa, não é para se promover. Deus, ele sabe disso, né? Aí ele está vendo o que você está fazendo, você está no caminho certo, e aí você vai ser ajudado por Deus. Aí Deus tem a graça, né? Te dá a graça daquela ajuda. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Giovanni, a gente está falando dele aqui, né? O Giovanni passou por um momento muito difícil na vida dele, né? Onde ele quase que perdeu a sua vida, e ali sim eu acho que Deus entrou e deu a graça da vida dele de volta pelas coisas boas que ele faz aqui na Terra como ser humano, e assumindo as responsabilidades. E aí, doutor Nelson, concorda comigo nessa situação? Seria isso que mais ou menos que você pensa? Sim, porque o próprio, se não me engano, o salmista fala, né, que o ímpio morre na metade dos dias, né? E quem que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que só faz maldade, né? Então ele não chega a ficar velho, né? E essa questão, por exemplo, da questão da morte que você comentou, quando Lázaro morreu, Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus chorou. Quer dizer, tem uma parte da Bíblia que fala que Jesus chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Quer dizer, ele se emocionou e chorou, mesmo ressuscitando Lázaro depois.
né, chegando e sabendo que ele tinha, que Deus ia proporcionar para ele esse milagre, mas ele chorou, porque a morte realmente ela é uma ruptura, né? Ele tira você, né? Tira o teu. Eu perdi meu pai há pouco tempo e eu sei exatamente o que as pessoas sentem, né? O tanto que é difícil você perder alguém, né? Alguém da sua família, né? Mas chegou a hora. Aí o que acontece? Lá, se não me engano, no livro de Reis, tem a história do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, Deus falou para ele: você vai morrer, que ele estava doente. E daí ele chorou e pediu para Deus que ele queria mais vida. Falou: Senhor, eu não fiz nada que eu vim para fazer. A minha missão nem começou e eu não posso morrer agora. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Né? Ou seja, mais 15 anos de vida, mas talvez seja 30 anos, né? Porque talvez você vai morrer, mas não vai morrer hoje. Vai morrer daqui 5 anos. Sabe? Então, quando Deus falou para ele que ele ia morrer, né? Ele chorou e ele se arrependeu, né? De alguma coisa que ele devia ter feito. E Deus deu a ele mais 15 anos. Então, se Deus fez isso para o rei Ezequias, ele faz com a gente, né? Basta a gente pedir, porque eu sempre falo, às vezes em tom de brincadeira, mas é sério, Deus tem lá 3 bênçãos para nós. Tem uma bênção que é genérica, é para o bandido, é para o santo, é para qualquer um, que é o frio, é a chuva, é o sol, é a estação do ano, é uma bênção genérica. Mas tem uma bênção que Deus dá para aquele que é o fiel, aquele que pede, aquele que reza, aquele que faz promessa, aquele que está de joelho, né? Tanto é que Deus fala lá do juiz iníquo, né? Jesus fala de uma parábola lá do juiz iníquo. O juiz ele só vendia a sentença. Ele não dava uma sentença se não pagasse para ele. E tinha uma viúva muito pobre que ia todo dia lá. Doutor, julga minha causa, julga minha causa. E ele não dava bola, e a mulher ia todo dia, até que um dia ele chegou, falou para o assessor dele: me diz uma coisa, o que essa mulher quer? Ele falou: é aquela uma que quer que o senhor julgue aquele caso. Daqui eu vou julgar. Pegou e julgou para se ver livre dela. De tanto que a mulher estava lá pedindo. Então, Jesus falou isso, né? A parábola do juiz iníquo. Outra coisa que Jesus falou numa parábola, né? Do vizinho inoportuno. Você está cansado, trabalhou, está dormindo, de repente teu vizinho chega pedindo pão, que chegou uma visita inesperada na casa do vizinho, e vem pedir pão para você, e você levanta e dá o pão para se ver livre lá, para poder voltar a dormir. Então, o que Jesus diz aí? Se até você que é mau consegue fazer boas coisas, quando alguém pede insistentemente, imagine Deus que é bom. Imagine Deus. Então, e tem uma outra bênção que é aquela bênção que é dele, e ele escolhe, né? Por um motivo ou outro, ele resolve, ele vai com a tua cara e resolve fazer um milagre na tua vida e você não sabe por quê. Às vezes acontece, o cara joga lá 6 números num bilhete único e acerta na Mega Sena. E acerta. Né? Então, isso é dele, né? Então, Deus escolhe, isso é o livre-arbítrio de Deus, ele escolhe aquela pessoa e pronto. Agora, o que nós temos que fazer, né? Usar da bênção que é genérica para todo mundo e nós temos que pedir. Porque Deus, Jesus manda, peça, bate que vai abrir, entendeu? É assim que tem que ser. E fazer a nossa parte, não é? Exatamente. Fazer a nossa parte, porque nós temos também a nossa responsabilidade em tudo isso, não é? A gente tem que realmente vivenciar, fazer o bem, né? Que foi colocado claramente para a gente fazer e a gente vivenciar, não é, doutor Nelson? É isso aí. É isso aí. Então, Adriano, já demos 1 hora aí, né? Já deu 1 hora. Olha só, uma ideia, uma hora certinho. E aí eu quero agradecer, doutor Nelson, agradecer. Quem está com a gente aqui também é Eletronato Instalações Elétricas, mandando boa noite. Olha só. O Natal, nosso amigo. Olha que Adriano, bacana. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né? E espero poder, em outras vezes, colaborar com alguma coisa aí, né? Vamos fazendo e agradecer os seus seguidores aí, né? Nas redes sociais e desejo a você muito sucesso nesse teu novo empreendimento, nessa tua nova missão. E deixar registrado aqui, Adriana, você ficou muito bonita com esse cabelo aí, viu? Obrigada. Cortou o cabelo, ficou muito bonita. Cortei o cabelo na outra live que eu fiz, né, com o Paulo Alcântara, a Fátima, a Sueli, beijão para eles. Eu comentei sobre o porquê, né, que eu cortei o cabelo, mas eu agradeço. Eu achei que
a gente tem que mudar também, né? É importante, Isso. não é? É importante. Tá. Muito obrigada. O Duda mandando um abraço aqui, grande abraço a vocês, hein? Duda Gonçalves, queridíssimo também. Faz muita coisa bacana também aqui na nossa cidade, pela nossa cidade. Eu sei porque ele está num grupo com a gente e ele é num corre total aqui também, sabe? Para poder melhorar e ajudar as pessoas, que eu acho que a gente está aqui para isso também, né, doutor Nelson? Exatamente. Eu agradeço a cada um que esteve aqui, que mandou recadinho, para você que ouviu a live, muito bacana, agradeço demais, agradeço aqui, doutor Nelson, a disponibilidade, é super ocupado, né, mas deixou aqui essa 1 horinha aqui para a gente, isso é muito bacana, e a gente está com novidades aí, não é, doutor Nelson? Vamos já pensar sobre isso, a gente está com novidades aqui para os nossos amigos aqui da internet, né? Digamos assim, os nossos amigos aqui da internet. Vamos amadurecendo a ideia aí, se Deus quiser, vamos amadurecendo primeiro. Então, eu agradeço. Vamos amadurecendo a ideia e depois a gente vai estar aqui. Um abraço para todo mundo. Um bom feriado para todo mundo e vamos descansar. Vamos descansar. Boa noite. Beijão, boa noite. Beijão. Boa noite.